Olha, falando dessas coisas, o Papa Bento XVI disse esses dias uma coisa muito significativa, muito marcante. Não me esqueci. O Papa disse que hoje os cristãos precisam estar preparados para um novo tipo de martírio, que ele chamou de martírio de ridicularização. Entende? Se você colocar um crucifixo no peito e for para uma universidade, você é ridicularizado. Se você carregar a tua Bíblia numa universidade, você é ridicularizado. Vão zombar de você, vão dizer que você é alienado, que você está acreditando em crendices, entendeu? O Papa fala em martírio da ridicularização. Mas não é só isso. Ele usa uma outra expressão muito significativa, que ele repete muito, que é a chamada ditadura do relativismo. É interessante essa expressão que ele usa, ditadura. Ditadura quer dizer alguma coisa imposta. Só que não é imposta pelas armas, é imposta pela cultura, pela mentalidade. Então o que acontece hoje? Um jovem de estudo de ensino secundário sai da sua casa, entra para uma universidade e muitas vezes recebeu na sua casa uma formação católica. Quando ele chega na universidade, ele fica com medo de ser católico, medo de ser zombado, medo disso, medo daquilo. E ele passa a se comportar como um ateu, porque senão ele tem medo de ser ridicularizado. Então o que acontece? A cultura cai em cima dele como uma ditadura. Impede que ele seja o que ele é, o que ele aprendeu na família. Você entende? Claro que, evidentemente, os jovens mais bem preparados, mais firmes na fé, enfrentam esta onda, mas é muito difícil. Então, esse é um tipo de perseguição hoje terrível que acontece sobre, principalmente, a juventude. Então, falando dos jovens, professor, a gente vê assim que há uma certa, vamos dizer assim, angústia, justamente porque como será, né, o futuro, como os jovens vão viver, vamos dizer assim, as coisas vão piorar ou elas vão melhorar, ou como que o jovem deve se preparar para viver daqui a 5, daqui a 10, daqui a 20 anos, manifestar mesmo a sua fé publicamente? Olha, eu vejo o seguinte, primeiro, o jovem não pode viver mais sozinho. Porque o mundo de hoje, se você olhar bem, como é que é o mundo de hoje? O mundo de hoje é um mar de iniquidade, é um mar de pecado, onde você tem ilhas de piedade. Você entende? Então esse mar de iniquidade hoje ele é dominado pela mídia pagã, que prega o quê? Prega o homossexualismo, prega o uso de embriões para pesquisa, que é um assassinato de vidas, prega o uso da camisinha, prega a pílula do dia seguinte, prega a eutanásia, prega o aborto. Então é um mar de iniquidade, de pecado. Entende? Quer dizer, rasgou-se a palavra de Deus, pisou-se no Evangelho. Agora, você tem ilhas de piedade, que são o quê? O Papa tem falado, as novas comunidades, os novos movimentos, os movimentos pastorais nas paróquias. Então o jovem de hoje, ele precisa, por questão de sobrevivência cristã, estar atrelado a uma dessas ilhas. Porque se ele cair nesse mar de iniquidade, ele é devorado. Você entende? Então eu vejo assim, o jovem de hoje precisa primeiro ele ter uma consciência muito clara do que é a fé católica. Ele tem que conhecer o catecismo da igreja, ele tem que ter um bom entendimento da Bíblia, da história da igreja, porque mentem muito para ele sobre a história da igreja. Ele precisa estar ligado a uma comunidade, a um movimento, a uma paróquia, entende? Porque é muito fácil de entender. Uma árvore isolada, o furacão vem e arranca, mas quando o furacão bate numa floresta, ele não arranca a floresta. Uma palavra, uma frase, uma indicação para aqueles jovens que hoje são jovens e que estão nessa luta interior com essa força que precisa crescer, a fé que precisa estar cada vez mais firme. Como trabalhar a fé e essa força interior individualmente, tendo a igreja como a mãe, como aquela que está ao lado. Il cristianesimo è una religione che ci porta alla libertà. Cristo è venuto a farci liberi. E dunque è vero, a volte seguire Cristo è difficile, però perché Cristo ci libera da tutta una serie di condizionamenti sociali, interiori di noi stessi, dal nostro egoismo, dalla nostra superbia, da quello che c'è attorno a noi. Quindi la prima cosa è che Cristo ci libera, e questa è una cosa che va ricordato sempre. Non è mai il cristianesimo una religione che ha una serie di norme. Cristo ci è venuto a indicare la strada per la libertà, e oltre alla libertà, seguendo Cristo, troviamo la felicità. È vero che il cristianesimo è
a volte impegnativo, esigente, ma ci porta verso la felicità, non solo nel cielo, ma già su questa terra. E questo lo si vedeva. Le prime comunità cristiane avevano una gioia e una unità che colpiva molto i pagani. Dunque io direi queste due parole: Cristo uguale libertà, Cristo uguale felicità, anche se a volte il cammino è difficile.